voz, com um bom dia de salvação. Nós estamos aqui mais uma vez para anunciar o Evangelho da salvação, palavra maravilhosa, viva, poderosa e eficaz para entrar no coração de qualquer homem, qualquer mulher que dê crédito a essa palavra, porque essa palavra não é palavra de homem, embora seja transmitida por homens, mas é a palavra de Deus que vem de encontro à humanidade. Eu quero deixar para a meditação de todos que estão nos ouvindo nessa manhã um trecho da palavra de Deus em Salmo capítulo 20, versículos 7 e 8 e 9, que diz assim, Salmo 20, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amigo que está ao alcance da nossa voz, eu não sei se é a primeira vez que você ouve a pregação do Evangelho aqui nessa feira, ou se por algumas vezes você já ouviu a pregação do Evangelho aqui nessa feira. Mas o que eu quero dizer para você na introdução dessa palavra, que já tem aproximadamente uns 15 anos que estamos anunciando o Evangelho nessa feira. Para muitas pessoas talvez seja uma importunação, mas uma coisa é, para nós que entendemos o poder, a eficácia dessa palavra, o plano de Deus para a salvação da humanidade, é uma grande oportunidade para todos que passam por essa feira. Cidade de Samora Correia é altamente privilegiada por ter alguém que sai de dentro dos seus lares para gritar em alto e bom som que Deus tem um plano de salvação e um chamado para a sua vida. Quantas pessoas ao longo desses 15 anos já passaram por essa feira, já ouviram talvez uma frase, uma parte da mensagem, mas tomou a decisão em não querer dar ouvido à voz do Senhor. Hoje talvez está na tumba fria, alguns metros de nós, mas ali está sem ter aproveitado a oportunidade de salvação. Mas no dia chamado hoje, o Evangelho, ele está sendo pregado como sendo uma oportunidade de salvação. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos no Salmo 20, aonde a Bíblia vai falando através do salmista que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Naquela época em que foi escrito esse salmo, as pessoas que tinham um carro tinham algo de grande valor e talvez algo em que ele pudesse humanamente confiar, porque ele tinha talvez uma capacidade de se mover muito além das pessoas daquela época. Ele tinha uma capacidade de alcançar uma velocidade muito além das pessoas daquela época. Então o salmista vai dizendo, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Para aquela época, confiar em carro e confiar em cavalo era confiar na força do homem, no poder bélico, na força talvez de um exército. Mas o salmista, quando ele olhava para aquelas pessoas confiando em carros e cavalo, ele dizia, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Quando nós trazemos isso para os dias de hoje, nós vemos que o mundo, cada dia, ele está caminhando de mal para pior e não vai mudar isso. Cada dia a tecnologia, apesar de trazer grandes oportunidades e grandes facilidades, ela traz para a humanidade também grandes armadilhas. Cada dia que se passa, o mundo vai caminhando de mal para pior. E aquelas pessoas que querem fazer as coisas certas em meio a esse tempo, aonde o errado está sendo chamado de certo e o certo está sendo chamado errado, ele começa a entrar na contramão do sistema. A partir daí,
mesmo se essa pessoa, ele não tem a sua fé firmada em Deus, ele começa a agarrar no que ele tem, para tentar sobreviver de uma forma séria, com caráter e direito. Quando o salmista diz que um confiavam em cavalo, outros confiavam em carro, nós vemos essa mesma história sendo representada nos dias de hoje. Talvez a pessoa quer ser certa com as suas coisas, mas aí ele começa a confiar no dinheiro que ele tem guardado. Outros confiam no diploma, outros confiam na herança da família, outros confiam em alguém da família que tem uma certa posição na política ou no meio social. Mas eu quero dizer para você, todas essas coisas são falhas para combater contra o ardis de Satanás e contra as coisas que está por vir. Porque hoje você tem a oportunidade de se agarrar em algo maior. Muitas pessoas, mesmo com boa intenção, pagam suas contas, procura viver direito na sociedade, mas não para pensar que essas coisas não lhe dão direito à salvação. Por mais que você seja bom, por mais que você tenha bom caráter, por mais que você ajude alguém, por mais que você tenha boas intenções, da parte de Deus, há um plano proposto ao ser humano, e esse plano ele tem um critério definido por Deus, e Deus não abre mão dele. Jesus Cristo, ele foi a revelação de Deus para o homem, e Jesus Cristo diz: quem crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. Esse é o padrão de Deus. Mas quando as pessoas olhavam a forma que eles teriam que viver para crer em Jesus, mediante a uma sociedade que queria colocar Jesus na cruz, eles olharam: isso é difícil demais. Mas Jesus, para não enganar eles, Jesus disse: olha, a porta é estreita na verdade, para vocês me seguirem, a porta é estreita. Olha, mas depois que eu passar por essa porta, eu terei 1000 maravilhas? Não! Depois que você entrar por essa porta, você ainda vai ter que trilhar um caminho apertado. Talvez alguém questione Jesus: então por que eu me submeteria a entrar por uma porta apertada, andar por um caminho estreito, se eu tenho uma porta larga e um caminho espaçoso que eu posso andar tranquilamente? Então Jesus explica para eles: mas o mérito da questão não está na tua decisão, o mérito da questão está na tua eternidade, porque no final do caminho estreito está o céu, no final do caminho largo está o inferno. Talvez hoje, mediante a necessidade que você tem de negar você mesmo, tomar a tua cruz, você pode achar difícil, você pode achar complicado, mas eu digo você, esses 15 anos que nós estamos passando, anunciando a palavra em Samora Correia, e que para muitos pode ser uma perturbação, eu quero dizer para você, ainda é pouco demais diante da eternidade que te espera. Quem dera se os 15 anos, 20 anos, não sei até quando, Deus vai nos permitir estar aqui anunciando o Evangelho. Quem dera se com todo esse trabalho alguém acorda para a realidade e entenda que precisa de Jesus. Quem dera. O profeta Jeremias, no capítulo 9 e no versículo 23 e 24, ele vai falando para o homem: mesmo depois de você ter algum mérito, de ter alcançado algum benefício da terra, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, mas se glorie em procurar conhecer e entender o plano de Deus para salvar todo aquele que nele crê. E hoje nós estamos aqui anunciando a palavra, dizendo para você, porque ao longo do tempo Deus ele vem tratando com a humanidade para mostrar para a humanidade que Deus é poderoso, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. O profeta Joel, ele vai falando para o povo de Israel, para levar eles ao arrependimento, para chegar a uma restauração e alcançar os benefícios de Deus. Mas ele vai falando para tempos futuros, em que Deus o mostra, dizendo para ele: há um vale,
há um vale de decisão, multidões e multidões no vale da decisão. E eu quero dizer para você, quando chegar o tempo de Deus convocar as nações para dar o veredito final, e que aquelas nações estiver no vale da decisão, será uma decisão da parte de Deus para o homem. Não será mais tempo do homem tomar uma decisão, mas será tempo da decisão de Deus para dar cada um segundo as suas obras, para dar cada um segundo a sua escolha. E hoje, cidade de Samora Correia, você que está nos ouvindo, saiba de uma coisa: o que você está vivenciando, mesmo sem perceber aonde está indo os teus pés, está escrito na palavra. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Dia após dia, você vê pessoas olhando para outras pessoas e se revoltando contra Deus. Mas eu quero dizer, Deus é muito mais alto do que o ser humano possa alcançar. Quando você ver alguém tentando escandalizar o Evangelho, é como se fosse um louco pegando lama e tentando sujar as nuvens. Nunca vai conseguir, porque elas são muito mais altas do que nós. Assim são aqueles que tentam escandalizar o Evangelho, independente do que o homem faz ou deixa de fazer. Assim como essas nuvens não param, o plano de Deus também não para. Vai chegar um momento em que Deus vai reunir todo ser humano e cada um vai pegar o veredito final do destino que escolheu enquanto estava nessa terra. Hoje Jesus te chama para a salvação. Hoje Jesus te convida para salvar a sua alma. Hoje Jesus te convida para mostrar para você os mistérios do céu que está revelado em Cristo Jesus. Por isso hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Talvez nesse momento, ao ouvir a pregação do Evangelho, você pode estar mexendo numa roupa, você pode estar mexendo numa vasilha, você pode estar olhando para outro lado, você pode estar fazendo qualquer coisa, mas eu sei que a palavra que sai da minha boca, ela vai como uma flecha dentro do teu coração. Eu sei. Aleluia! Sabe por quê? Porque a palavra que eu falo é uma palavra que saiu do trono de Deus para te avisar que mais à frente há uma condenação à tua espera. E eu sei, quando eu falo isso para você, você estremece, porque você não sente seguro aonde estão os teus pés. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você não sabe. Preste atenção. A Bíblia fala que o diabo, ele crê e até estremece. O que torna ele diferente do homem é que ele não obedece. E hoje, essa palavra que te faz estremecer, essa palavra que te faz pensar na vida, é um convite de Deus a obedecer a palavra de Deus para você tomar posse da vida eterna. Hoje Jesus Cristo te chama, aproveite a tua oportunidade enquanto é dia, porque a noite está vindo aí e muitos vão querer tomar uma decisão, mas será tarde demais. Eu agradeço a oportunidade.